Boa tarde, pessoal. Para você que vai prestar o vestibular em DTEC, eu vou fazer um vídeo comentando um pouquinho do jeitão da prova, como é que ela é. Nós vamos começar com a questão 2 e 3, que não são bem de matemática, mas são conceitos simples de física, né? Então, ó, por que tomar água no meio da aula prejudica o aprendizado? Resposta: porque ela diminui a concentração. Então, ó, essa questão 2, a ideia de química, no primeiro exemplo, se refere ao quê? A um conceito de diluição. O segundo exemplo aqui, ó. Um nêutron entra num bar e pergunta: qual o valor da bebida? O garçom responde: para você é zero. Ele está se referindo ao quê? A carga elétrica do nêutron. Porque dentro do átomo nós temos os nêutrons, os prótons e os elétrons. Prótons, carga positiva, elétrons negativa e nêutrons sem carga. Uma partitura musical, numa partitura musical, figuras rítmicas são símbolos utilizados para representar a duração de cada nota ou acorde. A tabela mostra a figura rítmica, o nome dela, né, seu símbolo e o tempo de duração relativo. Então nós temos aqui na coluna da figura rítmica os nomes, né, semibreve, mínima, semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. E os seus símbolos e o tempo de duração relativo. Você veja que a semibreve é representada pelo tempo 1, enquanto que a mínima, que é a nota seguinte, está representada pelo valor meio. O que acontece aqui? Ela é exatamente metade do tempo relativo da semibreve. Isso ocorre também em relação à semínima. Ela é metade do valor da mínima. Para provar isso aqui, vou fazer meio dividido por 2. Então eu vou ter o que? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então provei aqui para vocês o que está acontecendo aqui. Toda hora você está tendo um tempo que é metade do outro. Então, vamos analisar as questões agora, as afirmações. De acordo com a tabela, é correto afirmar que o tempo de duração da fusa é o dobro do tempo de duração de uma colcheia. Então, fusa está aqui e a colcheia está aqui. Quer dizer que não, justamente porque a gente já conversou anteriormente. O tempo de duração de uma mínima é metade do tempo de duração de uma semínima? Mínima, semínima. Então, o tempo de duração da mínima é metade? Não, ela não é metade, ela é o dobro, né? Metade seria se fosse o tempo de duração da semínima, sim, seria metade da mínima. A soma de duas semínimas é igual ao tempo de duração de uma colcheia? Então, semínima é 1/4. 1/4 mais 1/4. Mantém o denominador, soma os numeradores. 2/4. Se eu simplificar, eu vou ter 1/2. Esse 1/2 é o tempo de duração da mínima. Então, não tem a ver com a colcheia. Está errado. Com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta metade do valor de duração da figura dada na linha anterior? Sim, já havíamos conversado sobre isso. E com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta o dobro? Não, está falando exatamente ao contrário da letra D. Quadrado mágico, né? Trabalhei com quadrado mágico muito com meus alunos. Então, o que acontece aqui? Ele é uma tabela. Quadrado composto por números inteiros consecutivos de 1, em que a soma de cada coluna, de cada linha, de cada diagonal são iguais. Essa soma é chamada de número mágico. Então, como é que você encontra o número mágico, né? O quadrado 3×3 possui 9 posições, portanto deve ser preenchido com o número de 1 até 9, sem repetição.
O número mágico pode ser encontrado seguindo dois passos. Você vai somar todos os números de 1 até 9, vai dar 45, e vai dividir eles pelo número dividir a soma encontrada pelo número de colunas existentes no quadrado. Então, no caso do quadrado 3 por 3, os 9 números estão agrupados em 3 colunas. Logo, será 45 dividido por 3. Então, no caso do... Aqui, ele pede para você encontrar em um quadrado mágico 4 por 4. 4 por 4 vão ter quantas posições? 4 vezes 4 é igual a 16. Você vai fazer a soma do 1 mais 2 mais 3 até o 16. E você vai encontrar 136. Quantas colunas que eu tenho? 136 dividido por 4 colunas. 4 vezes 3, 12, sobra 1, abaixo 6. 4 vezes 4, 16, para 16 nada. Então, a resposta C. Questão 23. Há muitos conceitos físicos no ato de empinar pipas, talvez por isso essa brincadeira seja tão divertida. Uma questão física importante para que uma pipa ganhe altura está na escolha do ponto certo em que a linha do carretel é amarrada no estirante, que é o ponto P, conforme a figura. O estirante é um pedaço de fio amarrado à pipa com um pouco de folga em dois pontos, no ponto em que as duas varetas maiores se cruzam e no extremo inferior da vareta maior, junto à rabiola. Admitindo que a pipa esteja parando no ar imóvel em relação ao solo e tendo como base a figura os vetores que indicam as forças atuantes sobre o ponto P, estão melhores representadas em... Bem, o que é um vetor? Vetor nada mais é do que uma seta que vai indicar o sentido de uma força e a sua intensidade. No caso aqui, que forças atuam na pipa? A força do vento, nesse sentido, e a força que você exerce para que a pipa seja controlada. Então, quando o vento vem nesse sentido, ele vai exercer uma força aqui, ó, e outra aqui. E ao contrário disso, você vai estar trabalhando segurando a pipa pelo fio do carretel. Então o seu vetor vai ser isso que eu desenhei aqui, ó. As forças que atuam na pipa. No século XVI, divertidos duelos intelectuais entre professores das academias contribuíram para o avanço da matemática, motivado por um desses duelos, o matemático italiano Niccolò Fontana, o Tartaglia, de 1500 a 1557, encontrou uma forma para resolver equações polinomiais de terceiro grau. No entanto, os outros matemáticos da época não tinham acesso a tal descoberta, tendo que encontrar formas alternativas para resolver aqueles problemas. Uma dessas formas alternativas é a fatoração, que facilita a observação das raízes, soluções, pois transforma a adição em termos de equação de multiplicação igualada a zero. Veja o exemplo. Então, o que eu quero saber aqui, todo esse texto que foi dado, ele somente quer saber de você se você entende quantas raízes existem para uma equação do terceiro grau. Então, ó, recordando equações. Eu tenho a equação do primeiro grau, que é aquela desse tipo: ax mais b, não tem expoente, e ela possui uma raiz.
Eu tenho a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que possui duas raízes. E eu tenho essa equação do terceiro grau, que vão possuir três raízes. Analisando o exemplo dado, é correto afirmar que essa equação possui três raízes naturais, possui três raízes inteiras, possui duas raízes naturais distintas e uma irracional, possui duas raízes irracionais distintas e uma raiz inteira, ou não possui raízes reais. Então, de cara eu já vou descartar aqui, ó. Porque quando ele decompôs aqui, eu estou vendo que ele tem x menos 1, x mais 3 e x mais 4. Qualquer valor desses dentro do parênteses que assumir zero, eu não vou ter mais uma multiplicação, porque 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Então, para que o x aqui seja 0, ele tem que sumir o valor de mais 1. Então, aqui eu tenho um número natural. Qual é o conjunto dos naturais? É que ele começa com 0, 1, 2, 3, em diante. Aqui eu tenho mais 3. Então eu tenho que ter o menos 3 no valor de x, para isso aqui ficar 0. Esse menos 3 já não pertence ao grupo, aos naturais. Então, essa questão já não me vale. Ele está relacionado a quem? Ao conjunto dos números inteiros. Que ele vem lá do infinito, menos 1, 0, 1 e vai para o infinito. Para que o x mais 4 vire 0, eu tenho que ter menos 4. Então, o que acontece? Percebam que o conjunto natural, ele está, o inteiro, contém os naturais. Duas raízes distintas, naturais distintas, e uma raiz irracional. Quem é irracional? Irracional é número como a raiz, como o π. Duas raízes irracionais distintas e uma raiz inteira. Também não é o caso. Ele possui o quê? Três raízes inteiras distintas. Questão 26. Talvez a questão um pouquinho mais difícil. Marcelo decidiu construir uma gangorra para poder brincar com seu filho. Sobre o cavalete, ele apoiou uma tábua, de modo que, quando ambos sentassem, estando cada um em um dos extremos da tábua e sem tocar os pés no chão, a gangorra pudesse ficar equilibrada horizontalmente, sem perder nenhum dos lados, sem pender para nenhum dos lados. Considerou também o fato que seu peso era 3 vezes maior que o do seu filho, e que a distância entre os locais onde ele e o filho deveriam se sentar era de 3,2 metros. De acordo com essas considerações, a distância entre o ponto onde o filho de Marcelo deve sentar e o ponto de apoio da tábua do cavalete é aproximadamente d. Então você tem que desprezar o peso da tábua, bem como as dimensões do corpo de Marcelo e seu filho. Pensando num cavalete normal, de uma gangorra, vou usar essa linha aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter uma força, que seria um peso aqui, e um peso aqui. Então, a gangorra fica equilibrada com esse peso no meio, bem no meio, quando esse peso é igual a esse. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Do ponto de apoio da gangorra até o peso, distâncias iguais. No caso do exercício, ele considerou que o seu peso é 3 vezes maior que o peso do filho. Então, o que ele tem aqui? Redesenhando aqui em cima.
peso do 3 vezes o peso numa ponta e na outra ponta só o peso. Para equilibrar isso aqui, o que acontece? O braço da alavanca vai ter que ficar deslocado. Quanto ele vai ficar deslocado? Se é 3 vezes o peso, 3 vezes a distância, mais a distância. Então o pai vai sentar num lado, onde vai ter a distância, e o filho vai estar 3 vezes mais distante que isso. Então eu vou ter a seguinte equaçãozinha aqui, ó. 3D mais D é igual a 3,2. Tá ok, então vai dar 4D, que é igual a 3,2. D igual a 3,2 dividido por 4. Ou D igual a 0,8. Como ele está perguntando para nós, de acordo com essas considerações, a distância entre o ponto onde o filho do Marcelo vai sentar, o filho do Marcelo está a 3D. Então é 3 vezes 0,8, que vai dar 2,4. Resposta aí. Esse aqui, tabela de xadrez, é muito interessante, porque ó, uma antiga lenda da Índia afirma que o jogo de xadrez foi criado a pedido de um rei, e como recompensa o criador do jogo recebeu grãos de trigo de acordo com o número de casas e tabuleiros, seguindo o procedimento descrito. O criador do jogo escolhe uma casa e recebe 2 grãos por ela. A próxima casa escolhida, ele recebe o dobro da casa anterior. Então vamos pensar dessa forma aqui, ó. Ele escolhe a casa 1, recebe 2 grãos. A outra casa que ele escolhe, 2 vezes 2, que é 4. E a outra casa, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Ou eu posso pensar 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo. Está trabalhando o quê? Com potências de base 2. Aí ele fala para mim, observando o processo, podemos perceber que para a 10ª casa do tabuleiro, reentrega 1024 grãos. 2 elevado à 10ª casa é igual a 1024. Tá bom, é correto afirmar que o número de grãos a ser entregue pela 20ª casa seria... Vejam que sempre está multiplicando, 2 vezes 10, 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui, ó, para que eu resolva esse problema, eu tenho que lembrar de uma propriedade das potências, onde bases iguais, potências de base iguais quando multiplicadas, você conserva a base e soma os expoentes. N. Então o que acontece? Se eu fizer 2 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, vai ser igual a 2 elevado a 20. Ou seja, 1024 vezes 1024 é igual
a 1.048.576. Tá, agora eu vou só olharmos o que está falando. É correto afirmar que o número de grãos a serem entregues pela 20ª casa seria maior que 1 milhão e menor que 10 mil. Ok? Então, ó, vamos imaginar a situação. Tem a chama da vela aqui. Aqui eu vou ter a sombra que ele projetou na parede. Isso aqui vai estar formando o que? Um ângulo. A primeira, a mão dele vai estar nessa posição e a sombra aumentada em 5 vezes. A mão espalmada era 20 centímetros. Então a dele era 4 centímetros. E a distância da mão à vela 0,5 metros. Veja que tenho duas informações que estão em centímetro e duas em metro. E a resposta está em metro. Vamos transformar tudo para metro. Aqui vai ficar 0,2 e aqui 0,04. Tá, agora o que eu tenho? Semelhança de triângulos. O triângulo 0,5 com base 0,04 igual esse triângulo aqui, essa medida toda aqui eu vou chamar de x sobre 0,2. Então isso vai ficar assim, ó, x igual 0,2 vezes 0,5 dividido por 0,04. Eu vou obter o valor de 2,5. Em um famoso jogo eletrônico, arremessar pássaros. A trajetória do lançamento corresponde a parte de uma parábola, como a da figura. Parábola, equação do segundo grau. Então tá aqui, ó, a equaçãozinha h igual a menos x ao quadrado mais 4x, com x variando entre 0 e 4. Essa pergunta aqui, ela quer saber o que de você? Se você entende par ordenado. Par ordenado é dado como? Primeiro o x, depois o y. Então toda vez que você faz um lançamento de um objeto, ele vai, chega um ponto que ele perde a sua aceleração, ele começa a cair. Então, ó, se ele começa a cair aqui, ó, nesse ponto, você tem x2 e y4. Aí é só conferir aqui, ó, cair a partir do ponto 2 e 4. Podemos verificar aqui, ó, que ele só muda 4 e 2, 2 e 4, 4 e 2, para ver se realmente você sabe que o ponto cartesiano é dado pelo x e y. Tangram. Tangram é um quebra-cabeça chinês, é uma lenda que esse quebra-cabeça que afirma que o jovem chinês, ao despedir de seu mestre para uma longa viagem pelo mundo, recebeu uma tábua quadrada cortada em 7 peças, um quadrado, um paralelograma e 5 triângulos.
Assim, o discípulo poderia reorganizar e registrar todas as belezas da viagem. Lendas e histórias começam a ser com a origem dos objetos ou fatos a respeito do qual temos pouco ou nenhum conhecimento, como é o caso do Tangram. Se é ou não a história verdadeira, pouco importa, o que vale é a magia própria dos mitos e das lendas. Então, pessoal, quando você... A partir das informações do texto, as peças do triângulo são 7 polígonos côncavos, apenas um triângulo, apenas triângulos isósceles. Não, ele está falando aqui que é um quadrado, um paralelograma e 5 triângulos. Então não é somente, não tem somente triângulos isósceles, isso aqui está errado. Quadriláteros regulares? Também não, tem triângulos. 2 trapézios e 5 triângulos? Então eu tenho o quê? 2 quadriláteros, 5 triângulos. Então, questão 35. Observe o Tangram em uma possível disposição de suas peças. Então ele está formado aqui no quadradinho. Então ele está falando aqui para nós assim, ó. Se a área do triângulo ABO, então ABO é 16 centímetros quadrados, então a área aqui, ó. A área do quadrado OPQR, OPQ e o R é em centímetros quadrados, quanto? Para ficar bem fácil, a gente vai ligar esse ponto com esse aqui, ó. Perceba que esse triângulo OBC tem 16 igualzinho o triângulo ABO. Tá. Se eu reparar aqui, formei dois triângulos equiláteros, dois triângulos retângulos aqui, ó. Aqui e aqui, ó. E se eu dividir esse quadrado no meio, eu vou ter 4 triângulos iguais. Quer dizer, que se eu pegar o 16 e dividir por 4, que vai dar 4, eu tenho a área de cada triângulo. Só que o meu quadrado aqui é formado por 2 triângulos. Então, vezes 2 igual a 8. Aqui, ó, letra D. Que é bem simples também, ó. Amarelinho é uma brincadeira que em alguns momentos a criança deve apoiar os 2 pés no chão, em outros apenas um. Quando a criança tem que equilibrar somente em um pé, a pressão exercida por ela sobre o chão, comparada com a pressão que é exercida quando a criança tem os 2 pés apoiados, é o que? 2 vezes maiores, né? Tenho nem muito o que pensar. Então ele fala sobre um caleidoscópio, ele dá toda uma explicação sobre o caleidoscópio, tá? E como constrói um. Então, o que é importante aqui, ó, reparar nas figuras. Essa figura aqui, ó, tá me dando um ângulo de 60 graus. Então, João cola 2 espelhos consecutivos, bem como as abas correspondentes das laterais nas bases formadas com triângulos equiláteros. Enquanto esperava a cola secar, decidiu olhar a imagem. Como o caleidoscópio ainda não estava completamente fechado completamente, ele pode olhar diretamente das faces de 2 espelhos. O número máximo de imagens distintas que podem ser vistas por João é... Então ele tem aqui 360, como eu falei que era importante ali 60 graus, menos 1. Então eu vou ter 6 menos 1, que é igual a 5. Beleza, aqui eu vou estar encerrando essa apresentaçãozinha.